Polícia Civil continua investigando a participação de pelo menos 9 pessoas na morte de um empreiteiro. Ontem foram enterrados os restos mortais de Sebastião Maximino dos Santos, vítima de uma trama para que seus bens fossem roubados. O repórter Daniel Fabres vem ao Minas Urgente e põe a informação na tela. O corpo do empreiteiro Sebastião Maximino dos Santos, de 52 anos, foi enterrado no início da tarde desta quarta-feira, no cemitério da Paz, região norte de Belo Horizonte. A família veio de Carmésia, no Vale do Rio Doce, para acompanhar a cerimônia. Pai, irmãos e primos lembraram a trajetória de Sebastião Maximino, que saiu do interior, ainda adolescente, em direção à capital para melhorar de vida e ajudar a família humilde. Ele era um menino muito bom para nós lá, ajudou nós muito, a mãe dele e tudo. E então a gente sente, né, filho, né? Só de ser o sangue da gente não tem jeito, né? A gente era pequeno, ajudou muito a família, minha mãe, meu pai, os irmãos, né? Ajudava muito. A gente tinha aquela alegria quando ele chegava na casa da gente, né? Isso. Então, a gente é uma tristeza, né? Sebastião Maximino estava desaparecido desde o dia 9 de janeiro. O corpo dele foi encontrado em um abatedouro clandestino em Ravena, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 21 do mesmo mês. Um exame de DNA comprovou nesta semana que os restos mortais eram do empreiteiro. As notícias levantadas dizem que o Sebastião teria sido vítima de um micro-ondas, ou seja, ele foi colocado no micro-ondas e um corpo 100% carbonizado, em virtude dessa intensa carbonização, o corpo sofreu amputações espontâneas, diversas fraturas no crânio, em razão do alto grau de carbonização. Entretanto, um segmento metálico foi localizado na região cervical com um nó atado, sugerindo uma possível asfixia. O principal suspeito do crime é o pedreiro Adão Silvio Santos, de 49 anos. Ele trabalhava para a vítima e poucos dias depois do desaparecimento dela, o pedreiro passou a usar os documentos de Sebastião. Ele foi preso na casa do empreiteiro, em Sabará, na região metropolitana. Foi quando a polícia descobriu que Adão tomou posse de 2 imóveis do patrão, entre eles este prédio de 6 apartamentos que está sendo construído, além do carro que era usado pela vítima. Os documentos de transferência dos bens podem ter sido falsificados. Assinatura de forma caracterizada a falsificação. Pedir à Justiça a nulidade dos atos que transcorreram dentro do cartório e dentro do Detran. Além do pedreiro, outras 10 pessoas, entre elas um delegado aposentado, estão sendo investigadas na participação do crime. 3 mandados de prisão já foram expedidos para suspeitos que são próximos ou da família de Adão Santos. Tem que ter justiça. Justiça boa, tem que mudar mesmo. Eles têm, sei lá, esse país tem que mudar. Se mudar a lei aí, vai acontecer coisa pior ainda. A investigação desse crime foca agora em outros envolvidos, inclusive um policial civil. Eloy Oliveira conferiu a informação e traz pra gente aí na tela do Minas Urgente. Põe na tela. As investigações da polícia estão focadas agora na participação de outros 10 envolvidos na morte do empreiteiro Sebastião Maximino dos Santos, de 52 anos. Os delegados já sabem que o pedreiro preso, acusado de ser o mandante da morte, não foi o único envolvido. Ele teria contado com a ajuda de algum servidor público ligado ao Detran de Minas para falsificar os documentos de um carro que pertencia à vítima. Existe a suspeita de que um delegado aposentado tenha colaborado. O crime também contou com a ajuda de outras pessoas que a polícia não revela quem são. Contas bancárias estão sendo rastreadas para verificar o destino do dinheiro da vítima, que também foi desviado. 2 imóveis que pertenciam ao empreiteiro foram transferidos com o auxílio de documentos falsos para o nome do pedreiro, acusado de ser o mandante. O advogado da família da vítima disse que vai tentar retomar a posse dos bens. Pedir à Justiça a nulidade dos atos que transcorreram dentro do cartório e dentro do Detran. A polícia investiga o caso desde o começo de janeiro, quando o empreiteiro desapareceu sem deixar pistas. O corpo dele foi encontrado no dia 21 do mesmo mês, carbonizado em um abatedouro clandestino na Grande Belo Horizonte. Para os delegados, Adão teria mantido a vítima em cativeiro. A hipótese mais provável é que a própria casa do empreiteiro foi usada enquanto ele era torturado. Depois do assassinato, Adão assumiu a identidade da vítima, usava até os documentos dele. A casa onde o empreiteiro vivia passou então por reformas.
Adão queria também utilizar parte do imóvel roubado como presente para a filha, que vai se casar. Essa primeira testemunha, que é o servente de pedreiro, disse que essas reformas elas aconteceram após o desaparecimento da vítima. E ele, de fato, aquela residência, ele ia transferir a propriedade para o nome dele. É um roteiro, como o Datena falou, de filme mesmo. O cara assumiu a identidade depois que ele soube que a vítima estava morta. Então foi um caso pensado e planejado anteriormente. Bem, algumas questões aí que eu não consigo entender sempre que se fala em transferência de bens por cartório. Basta ter o documento da pessoa e ver lá e se faz, não tem nenhum critério de verificação ou coisa alguma. Esse crime tem que ser elucidado por completo. A arquitetura desse crime é muito bem elaborada para estar só na mão desse pedreiro aí. Tem muito mais gente provavelmente envolvida nisso, parece que é esse o raciocínio que a polícia tem. Doutora Cláudia Pádua, primeiro, a motivação inicial é uma motivação econômica, financeira, a ambição desse senhor, particularmente inicialmente desse senhor, em assumir identidade e bens do empreiteiro. Mas por trás disso, na arquitetura da psicologia do crime, o que é que pode estar aí? Boa tarde a todos os telespectadores. Esse rapaz, esse senhor, existe nele uma psicopatologia muito importante, que é a obsessiva, ou seja, eu tomo todos os bens da pessoa que eu idealizo e posso, tomando esses bens, tomando inclusive a própria identidade, eu posso me tornar uma pessoa que nem ela. Foi exatamente o que ele fez, ele se apossou dos bens materiais e se apossou também da própria identidade dele, o que causa aí uma psicopatologia grave na parte obsessiva. Então, o que reporta é o desestruturamento de um neurônio espelho, ou seja, eu não consigo me ver como a minha pessoa, mas eu consigo me projetar no outro através de ser uma pessoa que o outro é. E aí faz qualquer coisa para tomar essa identidade. Qualquer coisa.